Olá, mais uma vez para você que muito nos enobrece com a sua audiência. Na corrida eleitoral desse ano, a gente está dando voz a deputados estaduais, deputados federais, que são os cargos em que normalmente nós esquecemos que votamos na eleição passada, nós esquecemos de cobrar, mas também temos a chance de conversar com os candidatos ao governo do estado. Mais uma forma, mais uma opção, mais uma chance, mais um lugar de você ver, de você conversar com o candidato, de você saber o que ele pensa, o que ele quer fazer e de ter uma chance de mediar um debate em família, no grupo do WhatsApp, mas com propriedade, de poder falar, vi a entrevista do candidato naquele debate no Jornal Pará, no Pode Parar, e eu achei interessante o que ele falou. E nessa corrida, hoje, nós temos aqui o Major Marconi, candidato ao governo pelo Solidariedade. Prazer, candidato. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Prazer é todo meu, Nelson. Quero parabenizar vocês do Pode Parar pelo trabalho e principalmente por levar informação à nossa população. A gente, quando pensou nesse projeto, e até alguns comentários no YouTube, e aí são pertinentes, mas alguém falou assim, nossa, mas audiência, que audiência? A audiência que temos um projeto inicial, nós éramos um portal de notícias e fomos para o lado audiovisual, então no YouTube somos novos, estamos estreando com um programa político, informando e levando o eleitor informações sobre todos os candidatos que aceitarem vir falar conosco. E acho que é uma oportunidade da população conhecer os candidatos, mas conhecer a fundo. E como a gente sempre tem começado aqui, Major, quem é o Major Marconi? O Major Marconi é um cidadão comum, trabalhador, nasci numa família humilde, tive a oportunidade de galgar conhecimento, foi o legado que meus pais me passaram. Tive a oportunidade de prestar o concurso para a Academia Militar das Agulhas Negras e como paraense, naquela época era muito difícil passar. Ingressei na Academia Militar, me formei no ano de 93 e voltei para Belém para servir no 2º Batalhão de Infantaria de Selva. Constitui família, sou casado, tenho 51 anos, tenho 2 filhas, a Lia, a Júlia. Sou formado em Direito, tenho especialização, pós-graduação, mestrado todo na área da segurança. E hoje nós estamos aí no desafio de emprestar a experiência que nós tivemos no mundo empresarial para o povo paraense. O que nós queremos é passar uma nova visão para o Pará, uma nova forma de se fazer política, uma política que seja calcado em resultados efetivamente e que traga verdadeiramente qualidade de vida para o povo paraense. De novo, assim, sempre uma experiência, um currículo vasto, além da academia militar, curso de Direito e afins, ser pai, todas essas questões, e aí eu sempre também vou perguntar, não bastasse todo esse trabalho, uma explicação coerente, por que escolher o caminho político? Além de tudo, ainda o caminho político. Nelson, a gente, como cidadão comum, trabalhador, a gente precisa seguir o caminho, mas tem horas que às vezes você tem que repensar a tua própria existência nesse plano. Então, como um cidadão trabalhador, honesto, procuro honrar com meus compromissos, eu me vi numa situação muito difícil dentro do estado do Pará, não aceitando a maneira como se trata o povo paraense. Eu sou mais um cidadão indignado com o que a política faz com o nosso povo. Eu resolvi abrir mão da minha vida pessoal e me dedicar a projetos coletivos. Projetos que a gente possa realmente favorecer quem mais precisa, que essa é a finalidade da política. Então eu também estou abrindo mão da minha vida pessoal para levar para as pessoas um projeto de transformação de vida. Olha, além de não conhecer candidatos, e aí a gente está discutindo
a quantidade de candidatos, pensar no pleito como um todo, deputado estadual, deputado federal, governo, presidência, você entende que a população como um todo acaba não conseguindo ter informações sobre todos os candidatos, ou da forma que mesmo que apresentemos as informações, às vezes a pessoa não tem tempo de ver, não vai atrás, ou acaba se informando porque por um amigo deu. Como eu já disse na abertura do programa, normalmente o deputado o voto conhece o deputado para votar? Indica um aí, né? Fica aquela coisa, não se estuda as propostas, né? Ou o que pensa os candidatos, e que é um engano gravíssimo para o eleitor, porque o resultado da eleição ele não acontece, não acaba nos próximos 4 anos. Às vezes esse resultado é expressivo. Mas não conhecer candidato também é um problema quando a gente não conhece partido. Por que o Solidariedade? Primeiramente, eu corroboro com você sobre essa questão do desconhecimento das propostas e dos candidatos. Eu entendo que o nosso sistema eleitoral ele é cheio de falha, principalmente nesse quesito, né? Sou um crítico do sistema eleitoral brasileiro. Primeiro que ele te obriga a ter partido. Todo cidadão poderia ter o direito de se candidatar desde que se estabelecesse regras mínimas para que ele pudesse participar. Mas sem ter a necessidade de estar afiliado numa agremiação partidária. E não é só isso que precisa para ser candidato. Esse é só um dos fatores. O outro detalhe é com relação ao tempo que nós temos para nós nos comunicarmos com a sociedade, né? É muito pouco tempo. Como é que você vai passar uma mensagem, seus projetos, suas ideias, sua maneira de pensar e agir, principalmente para candidatos, né, novos como eu, que estou vindo de uma vida comum, um trabalhador comum, e estamos aqui emprestando um pouco da nossa experiência, querendo passar para as pessoas um projeto grandioso para o nosso estado. Em 45 dias, esse é o nosso maior desafio. Então é injusto com quem está se lançando agora e favorece extremamente quem já está no mandato. Então, o deputado, quem está na gestão, esses se favorecem duplamente da condição de já estar no mandato, né? O outro detalhe sobre Solidariedade, como você falou, foi o único partido que abriu as portas para mim e que com certeza não iria se vender para o atual governo do estado. Essa é a realidade. Eu procurei vários partidos. E como você percebe hoje no pleito desse ano, todos de joelhos e vendidos para o atual governo. Então não adiantava você ir para uma agremiação partidária que chegasse nesse momento, você não teria condições nem de ser candidato, porque o partido já estaria vendido para a mão do atual governo, como rezando a cartilha do que nós estamos vendo hoje dentro do nosso estado. Então também é mais uma questão de ter essa ideia de concorrer ao cargo majoritário, e aí tu entendias que em outros partidos não seria possível isso. Não só majoritário, como proporcional também. Nelson, a gente precisa conhecer a política de verdade, e a gente tem que falar a verdade dentro da política. A política nem sempre é aquilo que se está vendo. Existe a política por trás da parede, existe a política da lama. Infelizmente, nós vivemos a política da lama dentro do estado do Pará. Ou o paraense se une para acabar com essa casta dentro do estado do Pará, ou nós vamos ter seremos cada vez mais escravizados dentro do estado do Pará. Hoje vivemos situações realmente críticas. Temos muitos jovens, muitos paraenses indo embora. Nós somos a Venezuela do Brasil. Nós temos nossos jovens indo embora do estado por falta de emprego. Um estado extremamente rico, pessimamente administrado, e o seu povo ficando cada vez mais pobre. Aqueles que têm condições e aceitam o desafio de ir embora do Pará, estão indo embora. Isso não é comum e a gente não pode aceitar isso. Eu queria voltar a discutir por enquanto ainda o partido, para entender também o que diz respeito, e aí eu vou colocar outras situações. Já sentaram vários candidatos nessas últimas semanas conosco, e alguns inclusive
falam que às vezes a ideologia do partido não tem a ver com a ideologia do candidato, que essas coisas andam separadas, né? Como talvez alguns dizem que não, mas também é uma forma do eleitor escolher o candidato a partir da legenda, já é um cartão de visita do candidato, digamos assim. O que tu pensas em relação a isso? O eleitor ele é mais um filtro para o eleitor? Não é mais um filtro? E aí eu vou acrescentar. Concordas com a quantidade de legendas que hoje temos no Brasil também? Objetivamente, eu não concordo com essa questão das legendas, do número de legendas que nós temos no Brasil, mesmo porque muitos partidos só se aproveitam, né, de fundo eleitoral e fundo partidário. E são mais um no meio de todos que fazem politicagem. Então, eu particularmente acho que deveriam ter reduzidas o número de legendas. Com relação às ideologias, acima das nossas ideologias e propósitos, tem a finalidade da política. Para que serve a política? A gente tem que se pensar. A política não tem outro objetivo que não seja favorecer quem mais precisa e favorecer um projeto que venha trazer prosperidade, progresso para um determinado município, estado, país. Então, a política ela tem que ser o elemento de viabilidade, tanto faz ela estrutural, econômica e todos os sentidos, para que aquele país possa ofertar qualidade de vida para o seu munícipe, para o seu povo, entendeu? Então, hoje, essa questão ideológica, a gente precisa pensar, e eu concordo quando o cidadão fala que não interessa mais a sigla partidária. Votamos em pessoas e não em sigla partidárias. Votamos em ideias e não em o que aquela sigla vai propor, se ela é mais forte, se ela é mais fraca. Isso não vai interferir no voto das pessoas. Que vai interferir realmente quem são as pessoas que estão se propondo em realizar projetos que venham transformar a vida de outras pessoas. Considerando tudo que tu falaste em relação ao teu histórico, eu posso presumir que a tua maior campanha, a tua maior bandeira de campanha seja a área da segurança? Não, a minha maior proposta para o estado do Pará é ver o progresso, é trazer a prosperidade, o desenvolvimento. Essa é a minha maior proposta para o estado do Pará. Esqueci, tem um lado empresário também, tem um lado empreendedor aí. É o empreendedorismo. A gente precisa realmente fazer esse estado transferir suas riquezas para o seu povo. E a gente precisa, para isso, ser atrativo não só para o Brasil, mas para o mundo. Então, é um grande propósito em várias áreas, em vários setores, que nós estamos lançando vários programas que vão fazer com que esse estado realmente possa prosperar. E qual seria o caminho, Major? Primeiro caminho que nós temos que seguir é com relação ao conhecimento. O conhecimento, além dele ser libertador, ele é a chave para a transformação na vida das pessoas. Nós entendemos que a geração de emprego e renda, ela só será possível se nós tivermos um povo habilitado, capacitado, qualificado, né? Então, esse processo do conhecimento, ele vai ser um dos grandes desafios que nós teremos hoje dentro do estado do Pará. Nós vamos ter que sair de uma educação onde nós figuramos entre os últimos colocados dentro do país e trazer essa educação para uma das melhores do Brasil, né? E a solução para isso é investir nas nossas escolas tecnológicas, investir na formação, na capacitação do cidadão paraense, né? Na profissionalização do cidadão paraense. Imagina só quando nós tivermos uma capacidade de formação em massa de pessoas, onde todos vão poder acessar o conhecimento, se capacitar na área que ele desejar. Nós vamos conseguir passar um segundo passo,
que é a verticalização de tudo que esse estado produz. Cada região nossa, cada município tem uma vocação. Você imagina se nós conseguimos industrializar esse estado, deixar de ser apenas extrativista e entregar nossas riquezas de forma bruta e a gente passar a beneficiar tudo aquilo que nós produzimos dentro do estado. Nós vamos poder gerar emprego, renda para o cidadão paraense. Eu não posso atropelar essa questão do conhecimento, porque na hora que você industrializar o estado e a nossa população não estiver habilitada, nós vamos receber aqui uma migração de pessoas de tudo que é estados e até de outros países, tirando a possibilidade do paraense alcançar o emprego, entendeu? Então é necessário que o estado seja um provedor de conhecimento. Quando nós tivermos essa condição, tanto do conhecimento, da qualidade de vida do nosso povo, e nós trabalharmos a verticalização, nós vamos passar para um outro plano que é extremamente difícil e é o que nos exclui historicamente, que é a logística. Nós não temos intermodalidade dentro do Pará, né? Então isso afeta diretamente o crescimento do estado. Eu sei que quando a gente está falando de governo do estado, a gente não fala efetivamente de escolas superiores, né, de universidades, mas quando você fala em educação como um todo, exatamente pensando nisso também, em educação de base, ensino médio, educação superior? Nós vamos ter que acompanhar o que está acontecendo no mundo. Essa educação que hoje acontece dentro do estado, ela precisa ser reformulada. Ela precisa realmente se modernizar. A gente precisa acompanhar o que está acontecendo no mundo. As escolas digitais, elas serão cruciais para a transformação da nossa sociedade. O empreendedorismo dentro das nossas escolas de ensino infantil, ensino médio, elas irão abrir várias portas para os nossos jovens, para as nossas crianças, né? As escolas cívico-militares, elas são fundamentais também. Então, nós queremos fazer uma nova reformulação no sistema educacional paraense. A gente falaste uma coisa e me remete a uma questão que é de termos uma população que já não se sente atraída, né? Não se sente vista pelo resto do país. As pessoas, ninguém sabe, quando fala que é do Pará, o cara fala que é do Nordeste, que é do Centro-Oeste, que é de todo lugar menos da região Norte. A gente está falando de grandes projetos em que chegaram aqui, que levam mais riquezas do que deixam. E o assunto que qualquer cidadão, por mais distante que pareça, consegue discutir é a questão da energia. Nós somos produtores de energia e continuamos pagando umas energias mais caras, mesmo com todo o esforço de baixar essa conta, e aí sempre vira e mexe, ela volta e sobe de novo. O que é essa questão política em que a gente não consegue mudar como o Brasil enxerga o Pará? Eu vou dividir essa sua pergunta em duas partes. Primeiro, sobre o evento histórico que nós temos, né? E depois falar especificamente da energia. O Brasil foi colonizado pelo Sudeste. Todos os meios foram canalizados para o Sul-Sudeste. Os portos, os grandes portos. Antes do Pará fazer adesão à independência do Brasil, os comerciantes daquela época tinham uma comunicação direta com Portugal. Por isso o Pará foi um dos últimos a aderir. Aqueles que moravam na província do Grão-Pará, o anseio deles era ser independente do Brasil, para que eles continuassem mantendo essa relação com a Europa. Estrategicamente, você analisando a geopolítica, você percebe, e a gente sabe que o Pará tem um posicionamento estratégico para o mundo. Nós estamos na linha do Equador praticamente, no meio, mais próximo da Europa, do Canal do Panamá, da América,
E a gente não consegue explorar esse posicionamento estratégico que temos. Todos os meios canalizados para o Sul e Sudeste inviabilizam logisticamente o Pará. Nós sofremos hoje no Estado a questão do custo logístico. As empresas não querem vir para o Pará por quê? Por conta da logística, é muito cara. E o Estado, os nossos governantes nunca tiveram uma visão estratégica de desenvolvimento para esse Estado. É preciso olhar esse Estado como um grande provedor, né, do mundo, de alimento, dos minerais, do nosso turismo, da nossa cultura. Então nós temos muitas riquezas que são inexploradas, porque recebemos muito pouco, né, benefícios hoje do Brasil. Então é necessário o Pará ter a atitude para ir buscar uma relação com o mundo. Não vender, se postar como coitado, mas como um povo pujante, um povo que quer fornecer, dar e não só receber, né? Então é uma outra visão que a gente precisa emprestar para o mundo. Com relação à energia que você falou, nós vamos lançar o maior programa de energia limpa do mundo. O Pará vai ter, na minha gestão, o maior programa de energia limpa que o mundo já viu. O cidadão que ganha um salário mínimo não vai mais precisar pagar os R$300 para a Equatorial. No meu governo, nós vamos financiar a implantação de energia limpa em cada uma das residências do Estado. Eu quero que o cidadão paraense pague R$50 de energia. Quem consumir até 200 kW vai pagar R$50 de energia, porque o Estado vai financiar a implantação de energia limpa em cada uma das residências, desde que o cidadão queira. Mas qual seria a nova fonte? O que nós já temos hoje. Eu digo que as ideias não precisam ser mirabolantes. Hoje, quando você olha, sobrevoa o Estado, Belém, a área metropolitana, você já vê várias casas com energia solar, com aplicação de placas solares. E por que não favorecer isso para todo cidadão? O governo federal tem entregue placas solares na área ribeirinha, para que essas possam não só gerar energia para o cidadão ribeirinho, mas principalmente para resolver um problema gravíssimo que nós temos também aqui no Pará, que é a água, a qualidade da água, para que se implante os poços artesianos e eles possam fornecer água de qualidade para o cidadão ribeirinho. Então nós vamos ampliar isso. A ideia é que o cidadão paraense não pague esse absurdo que se paga de energia, né? Sendo produtor de energia, escravo da energia que a gente produz. Eu queria só jogar um tempero nessa fala, Major. Me permita, eu trato como major, como candidato. Não, você pode ficar à vontade. A gente está falando... Eu vou entrar no assunto privatização, mas explico, por que entrar nesse assunto. A gente começa a discutir alguns serviços do governo para a população, como esse, como um bom exemplo, que, no final das contas, a presença do Estado ela precisa ceder serviços à população como um todo. Saúde, educação, energia, segurança, enfim, já sabemos disso. Porém, né, quando a gente está falando por exemplo, transporte público, me parece uma contradição você meramente privatizar o transporte público, pensando que quando o empresário quer lucro, e está tudo certo, nele querer lucro, o problema sou eu, óbvio, Estado, querer entregar na mão um serviço para o empresário, que quando ele chega lá numa determinada linha, aquela linha não dá lucro para ele não quer atender ou vai jogar o pior serviço para aquele espaço. E aí eu vou remeter de novo, nós como consumidores, parece que é sempre criado uma forma de se perder. Quando a gente está começando a ganhar alguma coisa, vem alguém, não, vamos tirar, não está dando certo, né? Já tentaram, vamos taxar o Pix, porque não está se perdendo. Quem é que está tendo prejuízo? Sempre o pobre ele pode ter prejuízo e bancar
a riqueza sempre de pagando, quem já tem muito. Né? Quem já tem muito não quer ter prejuízo nenhum. Mesmo que o prejuízo seja de faturamento de 5 bilhões, deixamos de ganhar, né, 7 bilhões, ganhamos 5, então alguém tem que pagar essa conta. Sobre a energia solar, também começou-se a discutir como tirar, né, de mudar a regra da energia solar, porque como se já não tá saindo da nossa mão isso aqui, a gente está perdendo. Como é que vai? E essa é a questão. Depois, antes de entrar no assunto de privatização, você está falando de uma proposta de plano, né, que vai exatamente na contramão do que o governo começa inclusive a discutir. Vamos taxar de forma diferente a energia solar. Como é que vai funcionar exatamente isso? Quando a proposta é que as pessoas tenham o seu sistema de energia individualizados, se ele fizer a opção de se conectar à rede de energia, vai ser uma opção dele. Entendeu? A ideia é que a gente possa fornecer um sistema independente para cada um cidadão. E essa placa vai ser fornecida pelo Estado? Pelo Estado. O Estado vai financiar tanto o Banpará quanto os bancos parceiros, aqueles que quiserem participar desse grande projeto. A ideia é que a gente possa atrair novas indústrias para o Estado, prestação de serviço, manutenção. Você imagina o tamanho, né, desse projeto para o Estado como o Pará. Quanto que nós vamos receber de empresas, gerar emprego para o nosso povo, porque uma das obrigações vai ter que termos aqui a empresa instalada dentro do Estado, para que ele possa fornecer o serviço de qualidade e o mais rápido possível para o cidadão paraense, né? Então, nós estamos, na verdade, a minha proposta é nós tirarmos as amarras que hoje o povo vive. Quem paga a conta é a grande maioria da população e quem menos tem. O Estado precisa ser mais provedor. Mas de que forma? Sendo atrativo, tendo a capacidade de captar recursos fora e trazer aqui para dentro do Estado. E não sangrar o povo paraense. Hoje o Estado sangra. Olha o que aconteceu com o combustível. Isso é um absurdo. Se não fosse a intervenção do presidente da República, obrigando os estados a cumprirem uma lei, o governador do estado estava cobrando ainda os seus 28% de ICMS. Você acha que ele ia baixar? Se o ICMS, se o combustível é a maior fatia do PIB que nós temos hoje dentro do estado, ele não ia baixar nunca. E esse dinheiro se reveste em quê para o estado do Pará? Que obras foram entregues pelo atual governo? Não adianta você chegar e ventilar, olha, eu tenho obra em tudo que é municipal, mas você fez o que pelo Estado? Você passou 4 anos inaugurando placa? Assinando ordem de serviço? Pará não precisa de moleques, Pará precisa de homens que queiram trabalhar pelo Estado e fazer com que o seu povo seja próspero. A gente não precisa mais de mentira. Essa história a gente já viu. A gente precisa agora de verdade, de transparência, de resultado. A proposta é que o cidadão paraense saiba onde nós vamos chegar. Candidato, a gente tem provocado uma discussão aqui que é exatamente isso. Tem um pouco na tua fala agora, que é a mentira e a famosa fake news que a gente está tentando abolir, fazendo pacto. Todo mundo que senta aqui daqui a pouco vai chegar um contrato, espero que tu assines também. Que a gente está compactuando de parar de falar fake news e começar a falar mentira, ou já que a gente está no Pará, vamos começar a falar potoca, né? Potoca. A gente precisa voltar a falar do político potoqueiro. E mentira, desinformação precisa voltar a ser vergonha, né? Quem espalha desinformação como estratégia política, como estratégia de conseguir mais votos. Como que funciona? O que você pensa em relação a essas coisas? Como estratégia de desinformação? A gente está combatendo, exatamente, inclusive falando do que falamos há pouco, a educação como forma de filtro também, para que a gente tenha um povo mais preparado, um melhor eleitor. Todas as questões que envolvem esse processo. Você fala de fake news, né? Olha só. Eu vou falar um pouco da segurança. Eu
tenho dito em muitas entrevistas, em muitos locais, que a segurança no Pará é uma fake news. Por quê, Nelson? Porque quem marca a hora e o local que vai agir é o bandido. Não é os nossos representantes da segurança pública. Quem marca a hora e o local é o bandido. Ele diz, eu vou te assaltar agora, vou entrar pela tua porta e vou te assaltar. E ele faz isso. Nós temos segurança? Adianta eu fazer propaganda dizendo o Pará comprou 1000 viaturas, o Pará comprou colete, comprou rádio. Isso não adianta. A solução de segurança implantada no Estado está errada. Talvez os especialistas tenham falado o que tinha que ser feito, porque foi falado em 2018 que tinha que ser feito. Mas não foi executado o que tinha que ser feito. Então é uma verdadeira mentira. Nós temos os profissionais hoje perseguidos dentro da Polícia Militar e dentro do sistema de segurança como um todo. Profissionais que não há o cuidado do Estado com relação àquele profissional que arrisca a sua vida para defender a vida de outros. Está aí a pandemia, quem foi que foi para a rua? Se não foi os profissionais da saúde e da segurança. E qual o reconhecimento do Estado com relação a isso? Não se resolve o problema de moradia. Mais uma carta de intenção, mais uma ordem de serviço vai ser assinada. Por que não fez isso no primeiro ano de governo? Por que com os 800 milhões que pegou de empréstimo, não investiu na moradia desses profissionais? Por que não revê a remuneração o escalonamento que foi prometido e não foi dado? O funcionalismo público hoje ele tem sido maltratado nesse governo. Uma total falta de quem nunca empreendeu nesse Estado, quem nunca fez gestão de verdade. Isso são ações de quem é político de profissão. Não é um cidadão de visão. Entendeu? Então a proposta é que a gente possa cuidar melhor dos nossos profissionais. Que o Estado esteja do lado dos seus profissionais, para que eles possam fazer o melhor atendimento possível à população. Como que eu vou cobrar um atendimento de qualidade se eu não dou os meios necessários, nem as condições necessárias para que você execute seu trabalho da melhor forma possível? A proposta é nós mudarmos totalmente o sistema que hoje está implantado de gestão. A gente está falando de funcionário público, aí falaste do policial e falaste do funcionário da saúde. Isso. Eu preciso voltar à questão do tratamento da pandemia, inclusive como agradecimento, aproveitar e agradecer a todo funcionário público, agradecer ao SUS pelo serviço prestado. Mas como que funciona? Qual que é o projeto para melhorar a vida desse servidor que está na saúde, que está na frente de batalha, assim como o policial, que é muito importante para a gente? Primeira coisa que nós vamos fazer é respeitar o funcionário público. Tem que haver respeito para essas pessoas que atendem a população como um todo. E eu digo mais, que é o elo de ligação entre a gestão e o cidadão paraense, né? Então, a gente precisa habilitá-lo, a gente precisa dar condições para ele. Nós vamos resgatar a escola de governo, para que a escola de governo nós possamos ter realmente a ampla aplicação de cursos de capacitação, de especialização para todo o funcionalismo público. A ideia é que o Estado possa caminhar junto, identifique o problema e possa atuar de imediato naquele problema, dando as condições necessárias para você bem atender. Eu vou dar um exemplo. Nós temos hoje um problema que vem crescendo muito, que é com relação às nossas crianças que têm problema de autismo e que às vezes nem são identificados dentro de casa. E quando você chega na escola, aqueles professores, aqueles que estão tratando com a criança, também não estão habilitados a identificar. Nós precisamos habilitá-los. Qual é o programa que o Estado implantou
nos últimos 4 anos para perceber essa situação e corrigir, e ajudar a família e ajudar o nosso funcionário público, para que eles, habilitando ele a lidar com esse tipo de situação. Nós não tivemos. Então, adianta você ter um Estado desantenado do que está acontecendo na realidade do povo? Então, a ideia para o funcionalismo público é que a gente possa enxugar a máquina, criar um sistema de capacitação dos nossos funcionários públicos, um sistema de valorização do funcionário público através de métricas previamente aprovadas por eles, né, que a gente possa bonificá-lo financeiramente, né, pelo bom desempenho no serviço público. Reconhecer o funcionário público como tem que ser reconhecido, né? Você não tem como fazer isso fazendo o que foi feito nesse governo. Incharam a máquina, inviabilizaram folha de pagamento e você não consegue pagar o piso do professor, por exemplo. Imagina o professor que é o responsável, eu digo que a família é célula de toda a sociedade, né? É o embrião da sociedade, e o professor é o embrião do conhecimento. Como é que você não vai valorizar o professor? Como é que você pode deixar o professor ser perseguido como foi por esse governo, que prometeu e não cumpriu? Foi leviano com os professores. Nós vamos corrigir essas anomalias que vamos receber desse governo. Candidato, além da questão, você está colocando uma questão aí de valorização do servidor público, mas eu preciso também, e aí vou sempre fazer provocações aqui, que é, a gente já está numa discussão em que as coisas não funcionam, que as casas não trabalham conjuntamente, o vereador não fiscaliza, o deputado não fiscaliza, o deputado federal não luta por isso. Existe uma conversa no Estado, e aí me corrija se eu estiver errado, se diminuiu, se aumentou, que a capital reclama que vem muita gente do interior para ser atendido aqui, a gente não consegue, em conta de não haver serviço no interior do estado, nos outros municípios, os hospitais lá não funcionam. Qual é o cenário exatamente? O que se deve fazer para melhorar a saúde no estado como um todo, no atendimento básico, no atendimento, enfim, como um todo? A nossa saúde está na UTI. Quem está na UTI? Ainda está na UTI. Quem está na UTI é a saúde. É o pior serviço que nós temos no Estado. Por isso vai ser a minha prioridade no governo. Eu não quero mais que o cidadão paraense tenha que mendigar a um representante do poder público ou mendigar a um político um atendimento, um favorecimento. Consegue uma consulta para mim com o cardiologista. Isso não tem que acontecer. Nossa proposta é que a saúde esteja na mão do cidadão paraense. A proposta é que a gente possa implementar tecnologia na saúde, como é comum. Você vai no plano de saúde, você entra no site, você vê todos os médicos disponíveis, hospitais disponíveis, o horário que você quer ser atendido. Por que não se consegue implementar isso no Estado, no poder público? Não consegue, Nelson, porque ou nós temos incompetência ou nós temos corrupção. Ou é incompetência ou é corrupção. Eu fico com a opção 2. Como é que você pode aceitar o cidadão paraense hoje chegar no hospital e a gente não ter um prontuário eletrônico dele? Qual foi o último remédio que o Nelson tomou no último atendimento dele? Ninguém sabe. Qual foi o resultado dos exames dele? Ninguém sabe. A saúde tem um gargalo. A saúde hoje é fatiada. Cota para o deputado, cota para o vereador, cota para o governador. Virou sistema de cota a saúde. Nós temos que acabar com isso.
A saúde ela vai para a mão do povo. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer a saúde chegar na sua mão. Você vai entrar no sistema, no seu celular, no seu computador. Ou se você não tiver nenhum tipo de equipamento eletrônico, você vai chegar num posto de saúde e você vai ter a oportunidade de marcar a sua consulta na hora que você quer. Nós vamos universalizar a saúde. Você vai poder ser atendido o mais próximo possível da sua casa. Nós vamos conveniar o máximo de fornecedores. E diferentemente do que se faz hoje com o IASEP, que é um balcão de negócios, nós vamos fazer isso funcionar. Nós vamos fazer o PAS funcionar. O funcionário público não vai mais ter que cancelar o seu plano de saúde do Estado porque não funciona. Demora meses para ser atendido. A gente não pode, como cidadão, aceitar uma saúde que transita, quer seja ele no município, estado, com recurso do Tesouro Municipal, Tesouro Estadual do Estado e da União, quase 10 bilhões de reais. E nós temos o pior sistema de saúde. O melhor sistema de saúde hoje é o de Santa Catarina. Atende 6 milhões de pessoas. Gasta 5 bilhões de reais. Como é que você pode aceitar nós termos o dobro e termos o pior sistema? Mas como é que a gente adapta para as condições, das especificidades locais, por exemplo? Porque, claro, nem tudo que funciona lá funciona aqui e vice-versa. Nós vamos, primeiro passo, reativar os nossos hospitais regionais. Nós vamos investir na mão de obra, investir no atendimento dos nossos hospitais regionais. E nós vamos conveniar com todas as clínicas e hospitais existentes em cada um dos municípios do estado, para que a gente possa ofertar um serviço de saúde mais rápido e de qualidade para o cidadão paraense, entendeu? Nós vamos respeitar as limitações de cada município. Dia 1º de janeiro, nós seremos governador do estado. Vamos chamar os prefeitos, propor para eles que passem a sua carta de intenção, vamos convergir com o poder público municipal, uma forma de nós trabalharmos juntos em prol do cidadão paraense. O Estado não vai mais favorecer políticos. O meu governo vai favorecer o cidadão paraense. Entendeu? Candidato, são falas contundentes e a gente precisa falar de apoio das casas. Como é que o senhor espera ter esse apoio para conseguir implementar todas essas coisas? O maior apoio que nós precisamos ter é do povo paraense. O Legislativo hoje está de joelho para um governo que não gera resultado. Como eu falei há pouco, gera resultado para os políticos. Eu ainda falo mais para o cidadão paraense: não vote em quem tem mandato, porque provou ser conivente e conveniente com o desmando no estado do Pará. Precisamos de novas ideias, precisamos de novos políticos no estado. Como você aceita uma casa legislativa se render, se vender para um desgoverno, com quase 16 escândalos de corrupção? Teve governador por aí que perdeu o mandato por muito menos do que foi feito no Pará. Então, a minha proposta é, primeiro, que essa relação tem que ser pautada na honestidade de propósito. Segundo, que ela tenha como objetivo projetos coletivos, que possa atender uma relação que atenda verdadeiramente o cidadão paraense. Estaremos abertos, iremos conversar com todos, precisamos de todos, mas que verdadeiramente queiram trabalhar para o Pará e não queiram trabalhar para eles mesmos.
deputados que têm contrato com o governo do Estado, através de laranja, de terceiros. Deputados que se favorecem do poder, aluguel de máquinas, construção de estradas, hospitais, e o povo fica desassistido. Essa relação eu não quero. Eu quero a relação de prosperidade para o meu Estado, e não uma relação de banalidade para o meu Estado. O senhor falou em chamar o prefeito para conversar, e isso me remete a transporte. Como é que o senhor avalia e quais são os seus planos para a malha viária do Estado? A gente tem que pensar o Estado... Isso falando só de asfalto. Isso. Eu ia falar de completo, né? De toda a questão infraestrutural que a gente tem hoje no Estado. Né? Você tem um Estado que a sua malha viária é um absurdo, é ridícula. Né? Um Estado que não tem a capacidade, a competência de fazer estradas que possam favorecer, né, a produção, quer seja ela mineral, o agronegócio, né? Um Estado que isola a sua população, como tu vê o pessoal de Colares, São Domingos de Capim, que fica na pendência de uma balsa, né, para poder sair do isolamento. Um Estado que não dá o direito de ir e vir para o cidadão. Então a gente vai trabalhar em parceria com o Brasil, com o governo federal, e em parceria, vamos buscar a parceria com o mundo, para que a gente possa realmente implantar um sistema intermodal no Estado, tanto para nossas rodovias, como criar as ferrovias do Estado e criar os nossos portos, que possam ter esse sistema integrado logístico para favorecer aqueles que vão investir dentro do Estado do Pará. E o povo vai ser beneficiado por essa transformação logística no Estado. Tem algumas palavras-chave na tua fala, e aí eu vou juntar com algumas coisas que nós ouvimos aqui nos programas anteriores, que é falar, não eleja, não deve novamente ser volta a políticos de carreira, né? E há também quem diga que esse político de carreira, na verdade, ele tem uma carreira política, mas ele não está preparado para ser político. E eu estou falando em várias esferas. Né? Concordas com isso? Acha que é um pouco disso também? Não é só uma vontade, desonestidade, mas falta preparo ao político paraense, ao político brasileiro? Eu acredito que o político, da maneira... Vou falar aqui especificamente do Estado do Pará. Você vê aqui, dizem que nós não temos monarquia no Pará. Nós não temos monarquia no Pará? Nós não temos monarquia no Brasil. Nós não temos monarquia no Pará? Como é que explica o pai passar para o filho e esse passar para o neto e assim segue essa sequência? Olha o desastre que aconteceu no nosso Estado. Um governo que traiu a própria história. Você faz de tudo, todas as suas maracutaias, é claramente preso por desvio, e aí você luta, forma o seu filho, dá o conhecimento, viveu todo aquele bullying na escola, porque seu pai foi preso por desvio, e aí você tem a oportunidade de ascender ao cargo que teu pai teve. E quando você tem a oportunidade de mostrar que era totalmente diferente, o que você faz? Você confirma tudo aquilo que o seu pai fez, de forma até pior, porque morreram gente na pandemia. Nós tivemos morte na pandemia. Então, quando todo mundo justificava ser a melhor opção pela juventude, porque ia limpar o nome da família, olha o que aconteceu com o Pará. Então hoje, quando eu digo não vote quem tem mandato, porque corroborou com esse último governo, com todo o desmando no Estado. Foram permissivos
quando na verdade deveriam ser críticos e não deixar o Pará caminhar por essa trilha, a trilha do descaso. Hoje nós temos um povo que sofre. As pessoas estão morrendo na fila dos hospitais, Nelson. As pessoas estão morrendo no sul do Pará, na PA 150 e na BR, estão morrendo nos acidentes. A gente não tem uma educação, as nossas crianças estão merendando farinha com pitada de ovo. A gente quer isso para o Pará? A gente tem que ter coragem para mudar esse estado. E essa coragem, ela começa comigo, com você, com cada um cidadão paraense. O Pará tem que voltar para as mãos dos paraenses. O Pará exige respeito. E hoje nós não temos um governo que respeite o Pará. Olha, tu falaste, sinalizaste muitas coisas aqui, mas aí a gente precisa deixar claro, né, a tua linha de pensamento. E aí eu vou buscar o que incomoda mais, o que te incomoda mais hoje, efetivamente, na política brasileira? Ver o paraense morrer. Isso é o que mais me incomoda. Ver o meu povo sendo maltratado e morrendo nas filas dos hospitais, o descaso. Eu quero ser o governador da rua, porque eu não vou deixar isso acontecer. Isso é o que mais me incomoda hoje no Pará. Candidato, a gente está acabando o tempo, eu preciso te agradecer em meu nome, em nome da equipe, fazer campanha nesse estado, um estado gigantesco, com todas as especificidades geográficas. Alguns espaços se demora dias para chegar, então eu sei que fazer campanha como para o governo te leva tempo, e você dedicar 1 horinha do seu tempo para estar aqui com a gente e informar a audiência e te apresentar para as pessoas, de fato só nos resta agradecer. E eu queria pedir as suas considerações finais. 10 minutos, candidato. Eu quero agradecer vocês no Pode Pará por abrir um espaço, agradecer a todo cidadão, seus telespectadores que estão acompanhando a gente, né? Agradecer a toda a equipe pela oportunidade de nós estarmos conversando. Falar para você que nós temos um desafio grande no Pará, como você bem falou. O Pará é gigantesco, dimensões continentais. Nós somos maiores que a Europa, que Espanha, Portugal, Alemanha, tudo junto. Temos um desafio gigantesco no nosso estado. Mas com a ajuda de vocês, de cada um paraense, nós vamos vencer. Nós vamos chegar no segundo turno e depois nós vamos vencer a eleição. E quando nós formos governador, nós vamos fazer um estado inovador. Um estado que possa gerar emprego e renda para o nosso povo. Um estado que tenha uma saúde de qualidade, que tenha uma infraestrutura de qualidade. Nós vamos conversar com o mundo. Nós vamos criar oportunidade dentro do nosso estado. Oportunidade para as pessoas empreenderem. As nossas crianças, os nossos jovens serão o nosso maior foco dentro do estado. A preocupação que eu tenho com as gerações futuras é maior que tudo. Essa geração futura, é só a gente entender que é nossos jovens e as nossas crianças que vão cuidar de nós quando tivermos mais velhos. Então a gente precisa ter bons profissionais, pessoas bem educadas, com oportunidade dentro do Pará. É uma luta, é desafiador, tenho noção do tamanho do desafio que temos nesta eleição. É uma luta de Davi contra Golias, onde cada cidadão paraense é um Davi. E nós vamos lutar contra esse Golias que quer subjugar o nosso povo. Então, dependo da ação de cada um de vocês. Converse com a sua família, com seu pai, com a sua mãe, com os filhos, com os parentes, com os amigos, e vamos nos unir, dar os braços, fazer parte
desse exército que vai lutar para salvar o Pará. Obrigado a vocês. Obrigado, candidato. Bom, é isso. Tudo que foi dito aqui precisa ser avaliado por você. Te interessa? Tem a ver com a tua linha de raciocínio? É nisso que você acredita? Tá certo? Tá errado? O importante é sempre promover o debate. Se gostou do que ouviu aqui, indica, mostra esse programa, apresenta o candidato para outras pessoas. Vamos embasar em uma coisa. Vai lá, segue a rede social do candidato, vê se o que ele fala tem de fato a ver com a vida que ele exerce. Procura o currículo. Vamos votar consciente. Vamos escolher baseado no que vimos, no que encontramos. Essa coisa de eu ouvir hoje de manhã, o povo não tem tempo de procurar, de ver debate. A gente precisa arrumar tempo para cuidar da nossa vida. Exercer o poder do voto da melhor forma possível é cuidar da nossa vida. É isso. Pode parar de hoje, vai ficando por aqui e até o próximo.